não sei se digo buenas tardes ou buenas noches, pero buenas, não? Queria agradecer aos organizadores do fórum por la invitação e eu he preparado slides, porque como vou falar em portanhol, eu creio que é mais fácil para acompanhar. O tema são as línguas indígenas e a resistência em nossa América. E eu he pensado a começar com uma anedota que está relacionada ao tema. É a história de gato hambriento e de ratão. O gato estava com hambre, passa o ratão, ele lo persigue, o ratão se esconde em hueco. E o gato queda fora maulhando. E o ratão disse, melhor uma morte aqui adentro desse hueco que ser destroçado por el gato. Não vou sair de acá nunca. 15 minutos depois cessa de maulhar o gato e o ratão ouve ladrido, não? Então ele disse: há perro aí afuera. Gato tem medo de perro. Perro não come ratão. Eu posso sair. Ele sale, o gato estava lá, lo ha devorado e depois, lamindo-se as unhas, disse: moraleja, não? É impressionante. Hoje dia, el que não é bilíngue não sobrevive. Eu he contado, eu dou cursos de formação de maestros bilíngues em Brasília, em todo o Brasil, e eu conto essa história, os índios les encanta a história. Os Guarani de Rio já me han hecho repetir mais de 100 vezes a mesma história. E hicimos uma oficina com teatro de títeres, não? De muñecos, para que os guaranis pudieran contar seus cuentos tradicionais em guarani com os muñecos. Dividimos, eram 8 grupos, e um dos grupos disse: nós outros não queremos contar uma história tradicional, queremos contar essa história do gato e do ratão. Eu disse: bueno, eles han hecho os muñecos e han representado, pero em la versão guarani, el pericote não muere. Por quê? Eu lhes he perguntado, não? Ele disse: é que em uma história guarani, o mais humilde, o mais débil, não pode ser derrotado por la muerte. Não aceitamos. Como os guaranis han salvado al pericote? El pericote era bilíngue, pero bilíngue coordenado, com igual competência em las duas línguas. Ele sabia ladrar como se fuera sua língua materna. E por ele se deu conta que era o gato que falava a língua del perro. Como eu hablo castelhano, é fácil identificar. Então, el pericote falou perfeito e impecável idioma del perro, e o gato, com medo, huyó. Moraleja: quando uno não é bilíngue coordenado, o inimigo te pode devorar. Bueno, é uma alegria essa oportunidade de estar aqui compartilhando este espaço com os membros desta mesa, que aunque lo hagan em espanhol, representam a resistência cultural e linguística, exercendo o direito à la diferença, à la diversidade, como se evidencia em la capacidade de negociação de Daniel Uir Capán em defesa da memória étnica.
uno de los espacios de menos visibilidad en las luchas de las llamadas sociedades minorizadas es el de las lenguas. Talvez porque as urgências como território, supervivência e outras ocupem lugares prioritários em las reivindicações e sua divulgação. Sin embargo, tanto os estados nacionais como os movimentos indígenas entenderam desde tempos imemoriales o lugar que ocupa a língua en el controle social, econômico e ideológico. Que a língua constitui um dos espaços estratégicos na construção da hegemonia política, se pode observar nos trabalhos de Guilherme Davi, em que analisa a produção filológica de 3 presidentes argentinos sobre línguas indígenas. Isso nos dá pistas sobre a diversidade de formas de relações entre língua e poder. Em Brasil, se hablam atualmente 274 línguas autodeclaradas, segundo o censo de 2010. Os linguistas dizem que são 188 línguas. Dados aproximados, levando em conta que o conceito e, sobretudo, a definição de lo que é uma língua está sempre em discussão. Este quadro é o resultado de um processo histórico que está relacionado a vários fatores, entre os quais decisões políticas que afetaram e afetam seus destinos. Hoje em dia, os debates sobre sobrevivência das línguas fazem parte da discussão sobre a preservação da biodiversidade. A extinção de línguas é entendida como uma ameaça a nossa sobrevivência, aunque nos acompanha a lo largo da história, especialmente e de maneira radical a partir do episódio da conquista. E no século XIX, um brasileiro, câmbio, por favor, um brasileiro profundo conhecedor da língua de General de Amazonas, Couto de Magalhães, polemizando com um intelectual lusitanista, se adelanta à sua época argumentando que cada língua que se extingue sem deixar vestígios escritos é uma importante página da história da humanidade que se apaga e que depois não poderá ser restaurada. Quando uma língua desaparece, desaparecem grande parte dos saberes contenidos nela. Lutar por la sobrevivência dessas línguas é lutar por la preservação de saberes, mitos, cantos, danças, músicas e por la própria sobrevivência da espécie humana. E nesse sentido, esses saberes que deslumbraram a los botânicos do século passado por sua taxonomia, tão precisa como a científica, estão conservados, por exemplo, em la classificação de la mandioca ou yuca, em língua tupi, estimada hoje em mais de 400 variedades. As designações em quechua de la papa ou patata, que distingue variedades silvestres de cultivadas em centenas de classes. A língua de los herbolários bolivianos, que contém os saberes médicos, assim como a quantidade de narrativas que contêm processos cognitivos e colocam em circulação cosmogonia, sabedoria, memória, como em los registros de Juan Chico, además de outros dados que vocês conhecem melhor que eu, constitui uma prova que toda língua tem saberes que fazem parte do patrimônio da humanidade. Quero defender aqui o direito legítimo dessas minorias a continuar pensando, cantando, amando, narrando, rememorando suas histórias, trabalhando e negociando sua força de trabalho, como defende Eduardo Neiva, e no exercício e uso desses saberes. Pero essa luta tem outra dimensão
quando sabemos que a sobrevivência das línguas implica a la de seus hablantes. Esse conhecimento e categorização de muitas espécies vivas de plantas e de animais que estão em peligro está almacenado exclusivamente por determinados pueblos cujas línguas se consideram moribundas e estão ameaçadas de extinção. Alguns linguistas preferem falar em línguas anêmicas, porque moribundas seria reconhecer que vão morrer, e anêmicas não, elas podem ser revitalizadas. Em Brasil, se está discutindo nos últimos tempos, entre outros temas, as políticas de línguas, não só em los discursos do Estado, sino em las práticas administrativas e em las atitudes em relação a suas línguas. Não é nada fácil, todos aqui lo sabem muito bem. Apesar de leis protetoras de los pueblos originários e seus bienes culturais, a língua incluída, a máquina burocrática, em especial, padece de uma lentitud para dialogar com as conquistas em relação a seus direitos. O etnocentrismo e o glotocentrismo que padecem nossas sociedades parece ser genético. Está em el ADN del tejido social. De isso deve dar testemunho Giovanni Samanamu em suas incursões para implementar a proposta de educação intercultural no aparato do sistema educativo. Em Rio de Janeiro, onde atua minha universidade, com um programa que dialoga com as secretarias de educação na área de educação indígena, um niño, hijo de um membro guarani de nossa equipe de trabalho, foi tratado como subnormal, autista, com diagnóstico de autismo, por la incapacidade da professora e do quadro administrativo da escola de entender que ele era hablante de outra língua, diferente ao português, apesar das informações prévias que lhe demos. Pero não somente na educação encontramos evidências de essas práticas erráticas no sistema judiciário, de maior vulnerabilidade para os grupos minoritários. Câmbio, por favor. Há uma notícia de lo que ocorrido em Brasil, em 2003, um juízo a los acusados de assassinar a um cacique guarani, Marco Verón, em Mato Grosso do Sul. La jueza aceitou o pedido da defesa para impedir que indígenas se expressassem em Guarani através de um tradutor, de um intérprete. É um pedido que contraria a Constituição Federal e a Declaração Universal de Direitos Humanos. A relativa universalidade do problema, la podemos observar também no caso comparável como o de Reina Marás, aqui em Argentina, que estuvo encerrada sem compreender o processo judicial que ela mantuvo ali alojada junto a sua beba de 2 anos. Câmbio, por favor. Reina é oriunda de Bolívia, de uma comunidade quichua, por lo que se comunica através de sua língua materna, el quechua, e não compreende nem pode expressar-se cabalmente em espanhol. Nadie reparou ou se detuvo nessa questão, hasta que em dezembro de 2011, durante uma inspeção em la unidade, o equipo de monitoreio da Comissão Provincial por la Memória se entrevistou com ela. Ambos casos são flagrantes de violação de los direitos linguísticos em pleno siglo XXI, que constitui dados objetivos das pressões sociais para pagar essas línguas consideradas incômodas. E aí nos encontramos no campo das ideologias linguísticas. Outra estratégia pode ser observada em los discursos da prensa para descalificar o uso da língua oficial por parte de los hablantes de línguas maternas indígenas. O caso da congressista peruana Hilária Supa é emblemático, especialmente por el tratamento vergonzoso que a prensa lhe dispensou.
una intromisión indebida en sus anotaciones personales, no públicas, deflagró una polémica sobre la relación entre el español de la congresista y sus capacidades intelectuales publicadas en un diario limeño, Cambio. El Correio de Lima lo dejo ahí para usted leer. Por el tiempo yo voy a pasar adelante. El estigma, la estigmatización del español, devido al claro substrato quechua, es el recado, un presupuesto oculto desta matéria del Correio. Nadie se dice de la participación de Hilaria Supa en las comisiones de salud y de los pueblos indígenas. Excluí-la del Congresso por não ser usuária das normas da língua escrita é um projeto para impedir a atuação política de quem não forma parte da élite letrada. Cambio. Algo comparável às declarações recentes da secretária de Educação do Estado de Mato Grosso, em Brasil, que em princípio tem o encargo de zelar por la qualidade da educação bajo sua responsabilidade. Para justificar o péssimo rendimento de seu Estado em la avaliação que se hace anualmente em Brasil, ela se defendeu publicamente, atribuindo o resultado ao hecho de que os alunos são indígenas e palenqueiros, devido ao baixo nível cultural dessas populações. Esta forma de minar a autoestima linguística, que foi abordada por uma pesquisadora, uma investigadora, Rosalind Howard, magistralmente, quando recorre dados aterradores, demonstra que a escola funcionou como um cemitério de línguas, e as escenas que constituem o cotidiano de los niños, a los que se obriga a lavar a boca quando hablam suas línguas em la escola, ou se les infringe humilhações públicas, são dignas de uma inquisição extirpadora de línguas. Hace parte del complô para acabar com as línguas minoritárias que, segundo os filisteus mercantiles, estorban o progresso. Ao reconhecer o papel de las línguas de atesorar conhecimentos, Bourdieu les atribui o papel de capital cultural. Já o mercantilismo pós-moderno coloca dentro das regras de mercado algumas das línguas transnacionais. Eu vou passar por el tempo para dizer que, sin embargo, apesar de todas as dificuldades, os avanços em Brasil e em outros países de América han sido importantes. Dois câmbios aí. Como em los outros países de América Hispânica, os movimentos indígenas e seus aliados obtiveram vitórias, como incluir as línguas na Constituição de 88, que implica sua inclusão no mapa do país, em los censos, em los serviços de saúde, em educação. Cambio. E nesse último campo, a partir do registro de direito à educação em la Carta Fundamental, cambio, que é a área em la que atuo, hoje em dia há cerca de 10.000 professores indígenas em Brasil, atuando em 2.700 escolas, de las quais mais de la mitad bilíngues interculturales. Em los últimos 20 anos se criaram licenciaturas interculturales em 30 universidades públicas. Ademais, já há alunos indígenas em diversos cursos de pós-grados que han obtenido maestria e doutorado. E atualmente está em curso a formação de um programa de maestria profissional na área de educação indígena. Línguas como o Nhengatu, o Tucano, o Baniwa, o Guarani foram co-oficializadas em alguns municípios. E eu concluo, um decreto federal de 2010 criou o Inventário Nacional de Diversidade Linguística Brasileira, com o objetivo de conhecer e fortalecer as línguas minoritárias no contexto de um reordenamento internacional. Muitas dessas conquistas
permanecem en el papel, todavía son virtuales, pero la lucha continúa. La nueva independencia solo es posible si los ratones resistem a los gatos glotocidas. Câmbio aí. Me gostaria concluir com uma homenagem a los catalanes que se solidarizam com os perseguidos por suas línguas em território americanos. Citamos o Gran Guarani Bartolomeu Meliá para terminar. Meliá dijo: também a história de América é a história de suas línguas, que temos que lamentar quando já muertas, que temos que visitar e cuidar quando enfermas, que podemos celebrar com alegres cantos de vida quando são habladas. Muitas graças.